Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Renato Freitas defende uma candidatura de esquerda radical para 2026. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental e indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, no último domingo a gente começou aqui no canal, um debate sobre 2026. Lancei um vídeo muito longo, de mais de 1 hora, fazendo um debate sobre os cenários que se projetam para 2026 e o papel e o lugar da esquerda radical. Esse vídeo foi só uma introdução do debate, né? Tem muitas coisas para serem colocadas. Por exemplo, muitas pessoas comentaram que eu não falei da eleição para o legislativo, né? Deputados e senadores. Veja, domingo que vem, vai gravar um vídeo que a gente vai debater a questão da eleição para o Congresso Nacional, fazendo uma análise de algumas tendências que já estão claramente colocadas, né? E buscando fazer uma avaliação do papel da esquerda radical. E, inclusive, gente, espero que não pareça arrogância nem nada e tal, mas tentando informar as pessoas, inclusive a militância, de como é uma eleição para deputado. Porque, vejam, a maioria das pessoas não sabe como é que se elege um deputado, inclusive a militância. Não sabe o que é coeficiente eleitoral, não sabe o que é coeficiente partidário. Eu já ouvi, por exemplo, várias pessoas dizendo que se eu tivesse sido candidato em 2022, ao invés de candidato ao governo do estado de Pernambuco, se eu tivesse sido candidato a deputado federal, em 2022 eu teria sido eleito pelo PCB. E assim, com todo respeito, com tranquilidade, mas quem fala isso não entende como funciona a eleição. Não faz ideia do que é um coeficiente partidário. Era impossível se eleger deputado pelo PCB em 2022. Impossível. No vídeo de domingo eu vou explicar tudo isso de maneira técnica, o que é coeficiente eleitoral, o que é coeficiente partidário, o que são as sobras na eleição para parlamentar e também da cláusula de barreira, viu, gente? Que a próxima eleição está em 2,5% dos votos. Cláusula de barreira. Então, domingo, a gente vai ter um vídeo técnico e um vídeo político debatendo eleições para o legislativo. Beleza? Hoje, eu quero só repercutir com vocês uma declaração do deputado Renato Freitas. O Renato teve no Manhã Brasil, deu uma entrevista fantástica. Maxwell, coloca a entrevista na tela aí, por favor. Gente, assistam a entrevista, ficou muito boa. O Renato é show de bola. E nessa entrevista, né, o Renato fala sobre a candidatura de esquerda radical. E aí o Renato, ele fala algo muito parecido, só que de maneira mais resumida, né, porque a declaração dele tem mais ou menos 2 minutos. O que eu falei no meu vídeo de domingo. Mais uma vez, coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Mas eu acho importante vocês verem como o Renato, o Renato é uma pessoa mais didática do que eu, né? Como o Renato coloca em poucas palavras, em poucos minutos, a necessidade de uma candidatura de esquerda radical para 2026. Depois que a gente vê a fala do Renato, eu vou fazer 2 comentários bem rápidos em torno da reflexão dele. Vamos lá. Abrir aqui. Deixa eu assistir. A outra parte da pergunta é: você aceitaria ser candidato a presidente ou vice-presidente um dia por um partido de esquerda radical? Muito legal essa pergunta, porque eu tenho dito para os meus amigos o seguinte: falei, mano, se a gente vai ter o presidente Lula, por exemplo, como candidato à presidência, a gente tem a obrigação de colocar também outras candidaturas presidenciais de candidatos radicais que consigam subir o sarrafo do negócio, que consigam tensionar o debate para a esquerda. Olha o que é o experimento Pablo Marçal. É um experimento da direita. A direita já tinha garantido o Ricardo Nunes, mas foi lá e viabilizou uma extrema-direita grotesca, Pablo Marçal. Porque se ele não ganha, ele pelo menos emplaca algumas ideias, como ele emplacou. Que a ideia de que todo mundo é comunista, todo mundo é socialista, que é um fórum ali, que o mercado domina tudo, e que as pessoas como Elon Musk são deuses na Terra, emissários divinos, que o que eles falam ou fazem deve ser imitado. Então ele conseguiu, de alguma forma, aprofundar a alienação ideológica da classe trabalhadora, que age cada vez mais contra si próprio. Perfeito. Então, para eles foi um êxito. Agora, para nós também tem que acontecer isso, só que pelo outro lado, não o lado do grotesco, não como farsa, não como
né? Mas como originalidade, como radicalidade, como compromisso com a classe trabalhadora. Eu acho isso necessário e eu digo mais. Eu mesmo, no primeiro turno, votei no Léo Pérez. Não escondo isso de ninguém, não. No segundo turno, fiz campanha e votei no Lula, mas no primeiro turno eu votei no Léo Pérez. Eu acredito que a gente tem que viabilizar alternativas, senão a gente vai ficar nessa eterna conciliação. Nessa eterna conciliação, quem que perde? Aqueles que estão perdendo tradicionalmente no país. O Brasil é o país, em números absolutos, mais violentos do mundo. As pessoas morrem aos montes, de baseada, mais até do que nos países em guerra. E ninguém fala nada. Essas pessoas não são incluídas no pacto conciliatório. Para elas, o problema não vai ser a transformação de um lado ou de outro. Para elas, é como um mal de Sísifo. O problema é a continuidade, não a ruptura. Como essa também para mim. Você veja que o Renato é muito preciso, né? As pessoas não, né? Muita gente dita progressista, né, que na verdade é petista, não vem querendo debater isso que é óbvio. Qual é a função das candidaturas do Partido Novo? Qual é a função do Pablo Marçal? A função dele é levar a sociedade à direita, é fazer a disputa político-ideológica, é acumular forças. Se usa muito esse jargão na esquerda, né? Precisa acumular forças, acumular forças. Quem vem acumulando forças, na verdade, é a direita. Cada vez que numa campanha, especialmente campanhas majoritárias, né, que é onde se concentra o centro da atenção pública. O que é a campanha majoritária, gente? É campanha para prefeito, governador e presidente. São as chamadas campanhas majoritárias. Toda vez que tem um candidato da direita imbecilóide, você pensa assim, não vai ter muito voto. A Marina Helena, em São Paulo, não teve muito voto. O Pablo Marçal teve, né? Mas, por exemplo, a Marina Helena não teve muito voto. Não teve, não. Mas ela cumpriu uma função político-ideológica, de puxar um pouco mais o debate público à direita, com aquele liberalismo imbecilóide, perfeito? E aí veja, e o Renato, ele coloca uma questão central, né? Isso está implícito na fala dele, que é, por exemplo, o Lula não vai falar dos grandes temas à esquerda, viu? Então presta atenção aqui. Se a única candidatura dita progressista, quero nem entrar nesse debate, for a do Lula, você vai ter uma eleição presidencial, que é o momento que a classe trabalhadora mais presta atenção em política. É um problema? É um problema. Mas é o fato que hoje, o momento que a classe trabalhadora no Brasil inteiro mais presta atenção em política, na eleição presidencial. Você não vai ter ninguém colocando em debate com qualidade reforma agrária e enfrentamento ao agronegócio. Você não vai ter ninguém fazendo um debate sobre a reversão das privatizações da era Temer, Bolsonaro, Lula. Você não vai ter ninguém fazendo um debate sobre o fim da escala 6x1 e um pleno emprego de verdade. Não esse negócio de falar que o índice de desemprego é o mais baixo da história, tendo quase 40% da força de trabalho na informalidade. Você não vai ter ninguém debatendo imperialismo, desde a nacionalização da economia brasileira. Você não vai ter absolutamente ninguém denunciando o rentismo e o fato de que o Banco Central segue controlado pelo capital privado e que com essa taxa de juros astronômica o Brasil está pagando por ano, o Brasil não, né? O Estado burguês no Brasil está pagando por ano R$1 trilhão em juros da dívida pública, né? Você não vai ter ninguém, absolutamente ninguém, debatendo o superendividamento dos brasileiros, mais de 70 milhões de famílias brasileiras endividadas por conta dos juros criminosos praticados pelo cartel bancário, e 5 bancos concentram 80% do mercado bancário no Brasil. Você não vai ter ninguém debatendo segurança pública na perspectiva crítica, fazendo a denúncia do modelo de tiro, porrada e bomba, que só serve para legitimar a violência e extermínio contra a classe trabalhadora, etc, etc, etc. Então, repare, os grandes temas nacionais, na perspectiva da classe trabalhadora, simplesmente não vão aparecer no debate eleitoral, na disputa presidencial. Mas os grandes temas nacionais, na perspectiva reacionária, fascistoide, ultra neoliberal, vão aparecer na boca dos candidatos da direita e da extrema-direita. E o pior, se o Lula quiser falar desses grandes temas, ele nem pode falar porque ele tem teto de vidro, né? Se o PT, como ele sempre faz, o PT na campanha ele puxa o discurso à esquerda, né? O governo é neoliberal, na campanha puxa o discurso à esquerda. Se o Lula, por exemplo, quiser falar sobre o fim da escala 6x1, é só qualquer um falar assim, ei menino, gente, tivesse 4 anos de governo aí, é o teu terceiro governo, porque tu não acabou com a escala 6x1. Acabou-se, né? Conversa, né? Acabou, né? Não, se o Lula chegar e falar assim, não, a gente precisamos fazer a reforma agrária, nem vai, mas vamos imaginar. Alguém vai dizer assim, ei menino, é o 5º governo petista, por que tu não fez reforma agrária? Acabou, né?
O Lula chegar assim, ah não, o governo Bolsonaro privatizou a Eletrobras. É verdade. Aí alguém vai dizer assim, menino, o governo Bolsonaro privatizou a Eletrobras, por que tu não pegou de volta? Tivesse 4 anos de governo, vocês entendem? Assim, mesmo que o Lula queira fazer a marketagem... Veja, eu nem acho que o Lula vai ser candidato, viu? Nem acho que o Lula vai ser candidato. Acho que o Lula vai empurrar alguém, o Camilo Santana, o Haddad. Mas assim, qualquer candidato do PT que, por orientação de marqueteiro, se propor a debater esses temas, o faz com teto de vidro. Perfeito? Isso por um lado. Por outro lado, eu acho importante ter alguém que faça um debate à esquerda, descolado do petismo, que não leve a pecha de petista, por um motivo bem simples. E aqui, veja, esse ponto aqui é muito importante. Tem várias pessoas que ainda não entenderam isso. Esse ponto é fundamental. O novo teto de gastos, ele proíbe o governo Lula, camisa de força que o governo Lula se autocolocou, se autoimpôs, né? O novo teto de gastos proíbe o governo Lula de fazer aquela coisa que todo governo faz em ano de eleição, que é o que, gente? É abrir o caixa, abrir a reborra de dinheiro, começar a gastar para tentar ganhar a eleição. Então presta atenção aqui, viu? A maioria das pessoas não se deu conta disso. Veja, o governo Lula, ele não pode, ano que vem, no ano da eleição, aumentar o salário mínimo em 7%. Está proibido por lei. Por medida apresentada ao Congresso pelo governo Lula, o salário mínimo só pode crescer no máximo 2,5% acima da inflação. O governo Lula ele não pode aumentar o salário mínimo em 7% ano que vem. Ele não pode dar um reajuste de 10% no Bolsa Família. Ele não pode dar um reajuste de 8% para o funcionalismo público federal. Ele não pode dar um reajuste, sei lá, de 10% para os pós-graduandos. Ele não pode crescer em 15% o investimento no Minha Casa Minha Vida. Ele está proibido. Vocês entenderam isso? Então veja, tradicionalmente no Brasil, todo candidato a prefeito, a governador, candidato à reeleição, né? E todo candidato a presidente também, a gente viu o Bolsonaro fazer isso em 2022, em ano de eleição, abre a reborra de dinheiro do caixa para aumentar sua popularidade e facilitar sua reeleição. O governo Lula está proibido de fazer isso por causa do novo teto de gastos. Parabéns para quem votou a favor desta merda e parabéns para quem ficou calado quando isso foi aprovado em 2023. Então, ano que vem, a gente vai ter uma eleição em que a figura que está na máquina do governo não pode assumir a tradicional postura na dinâmica política eleitoral burguesa no Brasil, que é em ano de eleição, turbinar o gasto público para tentar ganhar a reeleição. Vocês estão conscientes disso, né? Sim. Mas, Jones, e se tributar os super ricos? Gente, não é problema de arrecadação. Não importa se a arrecadação cresça, o gasto público não cresce em correspondência, porque o novo teto de gastos diz que o gasto primário do Estado ele não pode crescer acima aqui de 2,5% do PIB. Esse é o teto, não pode crescer mais que isso. Entenderam? Vocês sabem disso, né? Importante. Ó, toda vez que você for debater eleição, tem que lembrar disso, viu? Tá proibido, viu? Tá proibido. É por isso que a gente tá aqui desde 2023 batendo, assim, o novo teto de gastos vai entregar o Brasil de volta para a extrema-direita, né? O governo. Importante lembrar disso. Então, veja, neste cenário, inclusive, que o governo vai estar desgastado porque ele não vai ter capacidade de abrir o caixa para tentar melhorar a popularidade em ano de eleição, tentar ter um artilheiro, ou artilheiro não, melhor dizendo, né, um ponta driblador que consiga fazer o confronto político-ideológico com a extrema-direita, que qualquer que seja o candidato do PT não vai conseguir fazer, é fundamental na perspectiva, inclusive, de acumular forças, porque senão o debate presidencial vai ser dominado, aí usando o bordão do Guilherme Boulos, né, que gosta muito do bordão, vai ser dominado por 50 tons de extrema-direita. 50 tons de extrema-direita. Então vai ser... Inclusive, vai ficar mais fácil para uma figura... Vamos imaginar que o Tarcísio seja candidato a presidente. Vai ficar mais fácil para o Tarcísio pagar a imagem de moderado, né? Por que vai ficar mais fácil? Porque, gente, assim... Imagina só, 2 loucão de extrema-direita lá do lado do Tarcísio, é só o Tarcísio pagar da direita mais racional. Inclusive facilita a vida do candidato da grande burguesia, o candidato preferencial, se for realmente o Tarcísio, porque para ele vender a imagem de moderado vai ficar mais fácil, porque de um lado tem um imbecil do Partido Novo, lá tem um imbecil do Partido Novo, do outro lado tem um imbecil, sei lá, do PRTB, fica mais fácil para o Tarcísio bater uma imagem de moderado. E assim, sem uma figura da esquerda radical. E aí eu vou dizer assim, mas Jones, a figura da esquerda radical não é obrigado por lei a ser chamado para os debates. Verdade.
mas tem que ver a pontuação que vai estar. Eu não acho que seja impossível, por exemplo, arrastar 5, 6% de pontuação, não, viu? E aí, tem a ver com aqueles critérios que a gente debateu no vídeo de domingo. Bota mais uma vez na tela, Maxwell, da capacidade de uma campanha digital muito boa, de construir unidade entre as organizações de esquerda radical, de ser uma candidatura que não seja uma candidatura para dentro, que realmente consiga arrastar o apoio de setores significativos da sociedade, organizado, de artistas, de intelectuais, de sindicatos, de movimentos sociais, de juventudes e tal. Não acho que seja impossível, por exemplo, cavar uma presença em debates presidenciais a partir de uma pontuação expressiva, né? E, inclusive, mesmo não indo para debates presidenciais, usando muito bem a internet para conseguir pautar o debate. E vamos lembrar, só para fechar esse vídeo, que a ideia é ele ser curto, que na eleição de 2024, particularmente São Paulo, mas não só, a gente viu entrevistas de candidatos em podcast bater 400 mil, 500 mil, 1 milhão de acessos, né? A gente viu, inclusive, debates de candidatos organizados por podcast bater quase 1 milhão de acessos. Então tem uma nova realidade aqui, né? Numa corrida presidencial, é 100% possível. Por exemplo, vamos imaginar aqui, 3 Irmãos Podcast, mandar um abraço, inclusive, pro Rodrigo e pro Robertinho. Vamos imaginar, é 100% possível você chegar, por exemplo, a 1 milhão de pessoas numa entrevista presidencial no 3 Irmãos Podcast. É 100% possível você chegar a 2, 3, 4, 5 milhões de pessoas, você chegar num debate com alguns candidatos a presidente num espaço como um 3 Irmãos Podcast, num espaço com inteligência limitada e por aí vai. Então, hoje a gente tem mecanismos para chegar a milhões de pessoas, mesmo com um boicote da mídia burguesa, percebe? Então, assim, fundamental a reflexão que o Renato coloca, e eu acho que a gente precisa desenvolver essa tese, precisa desenvolver esse processo, porque senão, repito, a sociedade brasileira, a consciência da classe trabalhadora vai ser mais puxada ainda para a direita, com 50 tons de extrema direita na campanha presidencial. Dito isto, lembrando, domingo tem um videozinho, vai ser um vídeo de 1 hora e tal, explicando a eleição para o legislativo, explicando como é que funciona e fazendo um debate sobre o papel da esquerda radical. É isso, camaradas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.